Olá a todos, bem-vindos às redes sociais do Hóquei Clube de Barcelos. É a segunda edição do Fora da Pista, o podcast oficial do maior de Portugal. O convidado de hoje é uma lenda viva da sociedade civil e desportiva barcelense. Vamos dar as boas-vindas ao Sr. Manuel Figueiredo. Bem-vindo aqui ao Turismo, também ao nosso podcast, e obrigado por ter aceito o convite. Manuel Figueiredo, para quem não sabe, é um ex-presidente do Hóquei Clube de Barcelos e ainda hoje é o mais titulado dos presidentes do maior de Portugal, tanto a nível nacional como também a nível internacional. Vamos conhecer então esta lenda viva. Mais uma vez, bem-vindo. Como é que surgiu a ideia de se tornar presidente em 1990 do Hóquei Clube de Barcelos? Eu, quando fui para o Hóquei de Barcelos, foi com o Jorge Coutinho como responsável pela parte económica. Depois ele demonstrou vontade de abandonar, talvez fosse mais para nós lhe pedirmos, eu disse que assumia. E ele, pronto, e assumiu o Hóquei de Barcelos, pronto, a partir de assumir em 91. Como é que era o Hóquei de Barcelos antes de chegar ao clube? Em que estado estava o clube quando lá chegou? Eu, quando fui para lá, estava na segunda divisão. Segunda divisão ainda? Sim. Depois subiu à primeira. Esteve ali um ano que, digamos, ainda não tinha uma equipa formada, e de modo que, quando depois eu assumi, ainda não tinha assumido, mas já tinha contratado o Pedro Alves, o Domingos Carvalho, o Serginho, o Paulo Alves, já tinha contratado essas pessoas todas. E pronto, a equipa que nós tínhamos, e depois, quando eu assumi, no primeiro ano ganhámos o campeonato nacional. Logo no primeiro ano da sua presidência? Sim. No segundo ano ganhámos o segundo campeonato nacional. Depois ganhámos duas taças de Portugal. Ganhámos duas supertaças nacionais. Ganhámos uma supertaça, duas supertaças europeias. E ganhámos também duas taças europeias, e depois fomos e ganhámos, na altura não era a taça certa, era taça europeia. Ganhámos também uma taça europeia. Ganhámos a taça dos campeões europeus. O que é que foi feito? Exato. O que é que foi feito em termos da sua gestão para elevar o Hóquei de Barcelos para esse patamar superior? Quando lá chegou o Hóquei de Barcelos era uma equipa que disputava a segunda divisão nacional. Mas subiu, no tempo do Jorge Coutinho, subiu à primeira divisão. Portanto, quando subiu à primeira divisão, a liderança ainda era partilhada consigo e com Jorge Coutinho. Muito bem. O que é que foi feito então para tornar esse Hóquei de Barcelos tão forte? Entretanto, Jorge Coutinho mostrou interesse em abandonar, e eu disse que assumia. E ele, com certeza, disse aquilo para lhe pedir, disse que assumia. Pronto, assumi, e pronto. E a partir daí, como eu estive ligado muitos anos à têxtil e à tinturaria, eu consegui grandes investimentos com clientes da ETB Moda e com clientes da ATB. Pronto, essa altura era uma altura boa da têxtil, e eu conseguia essas coisas todas. E os nossos clientes de fora também me pediam muito dinheiro, eles davam-me sempre muito dinheiro. Pronto. E quando havia alguma dificuldade, e enquanto não havia, quando recebemos dinheiro, eu punha dinheiro meu, não é? Lá. E só o recebia. Esse dinheiro só o recebia quando houvesse, eu fazia sempre, arranjava sempre sorteios sempre, com 2 carros, com motos, e nós dávamos sempre os prémios todos. E de modo que, quando esses ganhávamos, e eu vendia muitos, como tinha muita possibilidade, vendia muitos bilhetes, e daí eu tinha que receber, mas recebia sempre com a Assembleia Geral. A Assembleia Geral que decidia, eu não recebia dinheiro sem autorização.
era o Boca é que me, quando tinha dinheiro, é que me dava dinheiro. Era assim que funcionava. E pronto. E quando não havia dinheiro, eu tinha que pôr o dinheiro no meu bolso. Era assim que eu fazia. Portanto, fez um esforço também da sua parte financeiro para que o Hóquei de Barcelos também desse esse salto qualitativo também em termos competitivos. Quando lá chegou, quem eram os jogadores do Hóquei de Barcelos? Antes dessa... dos títulos, quem eram os jogadores que Não, eu só ganhei quando comprei os jogadores todos. Quando comprei o Paulo Alves, o Pedro Alves, o Serginho, o Realista, que estava no Porto, esses todos. E já agora, como é que foi a negociação na época com esses jogadores que se tornaram depois Dava-lhe uma entrada e depois combinava um ordenado e descontava-lhe, depois de dar a entrada, descontava-lhe depois, digamos, o ordenado. Por exemplo, no caso do Pedro Alves e do Paulo Alves, eram jovens, foi uma clara aposta, portanto sentiu que estavam ali ativos, que poderiam potencializar o hóquei em termos Exatamente. Eles, e o Serginho, o Nunes, o Domingos Carvalho também foi um grande jogador, e o Xixa, havia muitos jogadores que, uma mesclada de coisas, mas o Pedro Alves e o Paulo Alves foram os fundamentais. Quem é que lhe referenciou esses jogadores na altura? Como é que tomou conhecimento desses jogadores e da qualidade desses jogadores? Fui lá com o Jorge Coutinho contactá-los e depois eu aqui negociei depois o valor deles. Exatamente. Quem foi o primeiro treinador escolhido por si? O José Fernandes. Quando estava lá, quando eu fui para lá, estava aquele jogador que foi para o Porto, que depois esteve lá, depois foi para o Porto, depois, que era que esteve comigo poucos dias e depois ele perdeu muito dinheiro e mandei-o embora. Exatamente. E foi buscar o José Fernandes. O José Fernandes é que foi o meu treinador principal. Como é que foi vivido em Barcelos as primeiras grandes conquistas do Hóquei Clube de Barcelos? A cidade não estava habituada? Sempre cheia, sempre cheia. E tinha sempre banda de música, todos, sempre durante o jogo, com as bandas de música de Barcelos. Pois, eu lembro-me, tenho assim uma ideia vaga da banda de música que ficava por trás do banco dos suplentes. Como é que conseguiu arranjar até essa banda na altura? Foi uma iniciativa não eram eles que se ofereciam, que se prontificavam, nós não nos contratávamos ninguém. Eles é que pediam para sair, nós aceitávamos isso. Portanto, toda a gente queria e ajudar. Nem levava dinheiro sequer. De todas as conquistas, estamos a falar nacionais, internacionais, quais foram aquelas que lhe deram mais alegria, mais A primeira foi ser 2 vezes campeões nacionais, não foi a primeira vez. Portanto, um feito inédito na altura, não é? Sim. Portanto, o hóquei nunca tinha sido campeão nacional. Ganhamos a Taça dos Campeões Europeus, ganhamos a Taça Europeia, ganhamos uma taça, que era a taça, agora é a Taça Sérgio, antigamente era a Taça Europeia. Ganhamos duas supertaças europeias, ganhamos 2 supertaças nacionais, ganhamos duas taças nacionais. E ganhamos 8 ou 9 títulos comigo. Tenho um tremendo orgulho do que conseguiu. Tive. E não foi muito. E nunca exigi nada a ninguém. Já era apaixonado pelo Hóquei de Barcelos e pela modalidade? Eu fui para lá ainda na 2ª Divisão. Eu tenho um filho que nasceu depois de eu estar no hóquei. Era difícil gerir a sua parte empresarial com a gestão do Hóquei de Barcelos? Tinha, porque na altura eu tinha lá pessoal que, na altura as empresas funcionavam com autonomia. Eu ia lá sempre, de manhã e à tarde estava lá, não é? À noite é que vinha para o hóquei. Ou quando viajava com o hóquei já era diferente, não é? Mas eu tinha um sócio também, claro. Que pessoas colaboraram consigo? E queira recordar dos tempos em que por exemplo, a TV Mol também colaborou muito comigo. A TV Mol colaborou muito comigo. A TV Mol que é uma empresa sua. Que sim, e milhares de contos também. A TV Mol que patrocinou inclusivamente o Gil Vicente, não é? Exatamente, e foi eu que defendi isso, o Gil Vicente ser, digamos... Até lhe confidenciei em off que lembro perfeitamente das camisolas do Gil Vicente com a TV Mol. Com a TV Mol. Além da paixão que tem pelo Hóquei de Barcelos, é um apaixonado pela nossa cidade? Sou. Muito, sou
sou muito apaixonado pela cidade. E está ali o presidente, ali, que é muito meu amigo. Muito bem. E como é que recorda também os tempos da cidade nessa altura? Hoje, toda a gente sabe, já desde há alguns anos, que a cidade vive muito a questão do hóquei, não é? Já na altura também era assim, havia um fervor muito grande. Antigamente havia mais. Antigamente havia, no meu tempo é que havia. Sentia que se vivia mais? Muito mais, muito mais. Estava sempre cheio, aquilo cheio. E música, sempre a música, sempre a banda a funcionar, sempre a funcionar. Era espetacular. Esteve 6 anos na presidência, até 1996. É conhecido como o presidente mais titulado do e deixei, Hóquei de Barcelos. E deixei o clube a zero, sem nenhuma... não deixei nenhuma despesa, tudo direitinho. Deixou o Hóquei de Barcelos com folha limpa, Folha limpa. E os que assumiram, deram logo cabo daquilo tudo. Ao fim dos meio de meses, já devia de 300 mil euros. Era assim. E nesse período teve vontade de voltar? Chegaram o outro presidente da Câmara, chegou a pensar, e disse que não ia, porque ele nunca me ajudou, eu nunca disse que não ia mais para lá. Que jogadores apreciava mais na sua época a ver jogar no Hóquei de Barcelos? O Paulo Alves, Pedro Alves, o Serginho, o Xixa, o Domingos Carvalho, e havia Guilherme Silva? O Guilherme Silva, o guarda-redes, foi buscá-lo também. Foi buscá-lo onde? Fui buscá-lo ao... Ele não jogava no Porto, jogava numa equipa qualquer, mas era muito bom. Já tinha informações de que era muito bom. Formou uma equipa lendária. Lendária, que ainda hoje é recordada por muita gente. Recorda com saudade esses momentos, essas relações? Muito bem, mas saí na hora certa, que não queria ficar mais. Já estava, porque eu publiquei muito a minha vida pessoal, porque eu tinha muita, abandonei um bocado a minha vida mesmo que eu tenho muitos bens e tinha que os atualizar todos. E pronto, a partir daí, tive que deixar. Deixar por uma questão de compromissos meus pessoais, não é? Portanto, sentiu que aquele foi o momento ideal para terminar depois de 6 anos de dedicação total? Mas gostei muito de estar no hóquei, gostei. E aquilo que eu passei lá, toda a gente gostou daquilo que eu fiz lá. Toda a gente gostou de mim. Hoje, quando vai na rua em Barcelos, ainda é abordado e conhecido como presidente do Hóquei Clube Barcelos? Isto passa um bocado. Já foram muitos anos, eu já tenho 73 anos, sabe? E vim para lá com 30, ainda não tinha 40, já viu? Portanto, era um jovem empreendedor, empresário. Exatamente. E acompanhava as camadas jovens, fomos campeões europeus de iniciados, acompanhei sempre as equipas, todas as nossas equipas, aos fins de semana, sempre. Também tinha especial atenção com a formação do Hóquei? Com a formação, toda com a formação. E os treinadores gostavam muito de mim, os da formação, gostavam todos muito de mim. Porque eu acompanhava-os sempre. Eu acompanhei desde os jovens até aos séniores, sempre. Funcionários do pavilhão que lhe deixam saudade desses tempos e que se recorda, quem é que se consegue lembrar? Dona Alzira. Dona Alzira? Sei que já faleceu, já? Já. Dona Alzira. Quem tinha mais lá era o Dona Alzira, mas do pavilhão quem era? Era o Sr. Fernando. Também já morreu com certeza o Sr. Fernando, que era meus amigos, eram todos ligados, pessoas todas ligadas a mim. E eu convidava-os sempre para ir, tinham livre trânsito sempre no hóquei para ver os jogos, para as pessoas da Câmara. Como é que recorda a Dona Alzira? Uma pessoa muito minha amiga, e o Sr. Fernando. Duas pessoas também muito apaixonadas pelo que faziam e pelo Hóquei Clube de Barcelos. Uma consideração muito grande para mim. Há pouco falei-lhe de jogadores que se tornaram lendários. Vamos ouvir uma mensagem do Sérgio Nunes, que lhe quer endereçar umas palavras. Isso, exatamente. Muito meu amigo. Ele foi para o Bassano e
quando veio, e disse, quando vieres, liga-me. E quando veio, liga-me logo, disse, então anda. Que foi buscá-lo, mas ele disse, não tinha assumido para o Bassano e tal, e depois, do ano seguinte, veio para o hockey. Vamos ouvir então as palavras do Sérgio Nunes. O presidente Manuel Figueiredo é sem dúvida uma grande referência do clube. Era uma pessoa com uma paixão enorme pelo clube e pela modalidade, pela terra principalmente, por Barcelos, e tudo fez, bem me lembro, tudo fez para que o clube estivesse a um nível muito forte. Era um homem que tinha uma capacidade de transmitir uma ambição aos atletas que permitiu levar a nossa equipa a um patamar muito alto na modalidade a nível internacional. Sérgio Nunes, que mostra um carinho muito grande por si, nestas palavras. Um jogador que veio para o Hockey de Barcelos e acabou por se radicar aqui, foi eu que eu trouxe aqui em Barcelos. Exatamente. E constituiu família, ainda hoje cá está. E foi muito cliente dele. Comprei-lhe muita matéria-prima, que ele fornecia-me também muita matéria-prima para a fábrica. Muito bem. De facto, olhando ao seu currículo, em 2 anos transforma no fundo o clube e acaba por transformar também a própria cidade, que ficou, entre aspas, orgulhosa e envaidecida também com esses grandes feitos. Segundo as minhas pesquisas, vence um campeonato da Europa, uma espécie de Liga dos Campeões em Itália, e soube que na recepção aqui em Barcelos que foi uma coisa estrondosa. Foi. Com uma volta pela cidade, em carros dos bombeiros, com gente por todo lado. Exatamente. E quando eu fui campeão também, quando eu fui campeão nacional, também andaram todos a volta comigo. E quando eu vinha de lá de fora, também, quando fazia qualquer, às vezes fazia lá coisa, a taça europeia que tinha lá fora que eu fazia isso, lá vinha o carro dos bombeiros, andávamos todos a passear com o carro dos bombeiros, era assim. E quando fomos campeões europeus, andávamos a passear com o carro dos bombeiros, fomos buscar. A sua família apoiava nessa sua missão de presidente? A minha mulher... Ou queixava-se porque isso roubava muito tempo? A minha mulher foi uma pessoa excepcional comigo, excepcional. E apoiou-me sempre. Algum dos seus filhos também enveredou pelo hockey patins? Eram pequeninos, sabe? Eram pequeninos. E na altura eram todos jovens, não é? Que fui muito cedo para o hockey, não é? Os pequeninos, não, pequeninos, na escola andavam. Além do Hockey de Barcelos, quem eram as outras grandes equipas na época? Aquelas que eram mais difíceis de bater por parte do Hockey de Barcelos? Porto e o Benfica. E é curioso que nós ganhávamos sempre aos dois. E aos 3 ganhávamos ao Porto, sempre que fomos lá ganhámos, e ganhámos cá, e ganhámos ao Sporting, e ganhámos ao Benfica lá. Uma coisa impensável há uns anos atrás, não é? Porque nós tínhamos uma equipa muito forte. Era muito difícil ganharmos a nós. Há pouco disse-me que deixou o Hockey de Barcelos com a folha limpa, entre aspas, sem dívida. Era rigoroso nesse aspecto das contas? Rigorosíssimo. Não permitia que ninguém... E antigamente, quando as pessoas iam buscar dinheiro e punhamos 2.000 euros, punham 5.000, e não havia nada, não havia controle nenhum disso. A partir daí, as pessoas, aquilo que dão é aquilo que se paga. Aquilo que se dá é aquilo que não se dá mais. Nós pagamos aquilo que se dá. No meu tempo, anteriormente, o gajo dava 1.000 euros, eles punham 5.000 euros, como ele deu. Isso acabou comigo. Se dá 5.000, é 5.000, se dá 1.000, é 1.000, é assim, foi assim. E foi assim que eu controlei as contas todas, senão não controlava nada, não é? Quem eram os seus parceiros da gestão do Hockey de Barcelos? Quem era o seu braço direito na altura que o ajudava imenso? Olha, um já faleceu, como foi o Casanova, que trabalhava no Banif. O irmão do Casanova, o presidente do Casanova. O outro que trabalhava na Caixa de Depósitos também era. E o Sr. Lima, que trabalhava comigo, era o tesoureiro. Os outros um era secretário e os outros eram
o Salima, o nosso Salima, que é o meu funcionário, que era tesoureiro. Havia dois que eram dois secretários. E pronto, e eu aqui era, digamos, o homem do dinheiro. Eu era eu que controlava o dinheiro todo. Não dava ninguém. O Salima geria, quando eu dava-lhe as contas todas, ele geria tudo, o Salima. E o Casa Nova e coisa. O falecido Casa Nova. Quando contratava os jogadores, o que é que lhes pedia também? Exigia-lhe e fazia-lhe exigências, que se eles não cumprissem, eu penalizava-os. Exatamente, eles tinham sempre que cumprir. Cumprir porque eu pagava. Ao fim do mês pagava a toda a gente, eles tinham que cumprir. Portanto, o Presidente quer dizer que não falhava com eles e eles também não podiam falhar com a sua parte. Nunca. Fui buscar o Realista também, foi uma pessoa excepcional que eu tive, fui buscar o Realista ao Porto. Foi um homem excepcional. Vai ser lembrado em diante como o Presidente mais titulado do Hóquei de Barcelos. Gostaria de ser lembrado também de outra forma? Como? Pela forma pessoal ou pela forma... Já passou o tempo. Que deviam ter feito mais por mim, não fizeram. Os poderes públicos não fizeram, pronto. Também não sentiu que foi valorizado por Barcelos e pelos barcelenses pelo que fez? Sentiu? Pelos barcelenses. Não pelos políticos. O que é que quer dizer com isso? Nunca tive apoio da Câmara. É uma frase forte. Nunca tive. Mas também, eles sabiam, mas não conversei com eles. Falei sempre com eles. E a Câmara mandava indivíduos a viajar comigo e ainda pagava a esses indivíduos que mandava para lá. Exatamente. Portanto, na altura não tinha grande apoio da Câmara de Barcelos. Mas tinha pessoas lá da Câmara, minhas amigas, e isso valeu isso. Muito bem, por ser uma pessoa... Mas o Fernando Reis foi sempre meu amigo. Sim. Para mandar dinheiro era um problema. Dava-me passado um ano, é que me dava dinheiro. E como é que eu vivia passado um ano, como eu dava dinheiro. Por ser uma pessoa bastante acarinhada por todos, especialmente os jogadores, que o recordam com muita saudade, vamos agora ouvir as palavras do Xixa para o Presidente. Boa noite a todos, sou Jorge Macedo. Bom, antes de mais, foi um privilégio ter conhecido o Sr. Manuel Figueiredo como Presidente, uma pessoa excepcional, uma pessoa que, em termos pessoais, me ajudou bastante, em termos desportivos igualmente, motivava-me sempre para poder dar mais. Como Presidente, sinceramente, está à vista toda a gente aquilo que ele fez pelo Hóquei de Barcelos, pelas conquistas que conquistou, em termos nacionais e em termos internacionais. Era um Presidente que incutia isso mesmo aos jogadores de Vitória. Portanto, isso acontecia sempre. Aliás, não sabíamos, não dávamos bem com as derrotas, a realidade era essa. Foi um Presidente que ganhou o que tinha a ganhar, foi um Presidente que fez com que o Hóquei de Barcelos Clube fosse ao patamar mais alto, e era assim que ele funcionava. Como pessoa, só tenho a dizer, uma excelente pessoa, um bom ser humano, em que falava, uma pessoa muito normal, falava o que tinha a falar, resolvia as situações de uma simplicidade enorme. Portanto, o Sr. Figueiredo foi, sem dúvida, uma das pessoas que me marcou para a vida a mim, e, portanto, só tenho que agradecer a ele e bem-aja ao Sr. Figueiredo. Xixa, que também foi um craque. Gostei muito do Xixa. Um jogador completamente diferenciado. Gostei muito do Xixa, exatamente. Muito bem, foi de facto também um grande jogador. Mais um exemplo que ficou por Barcelos também, não é? Ficou por Barcelos. Olha, vamos então dar a sequência e terminar esta sequência de dedicatórias agora com o Domingos Carvalho. Carvalho, excepcional. Gostei muito. Como profissional, como homem? Como homem, como pessoa. Ainda hoje ele, quando está cá, que está fora,
vem sempre ter comigo. Muito bem, vamos ouvir as palavras então do Domingos Carvalho. Boa tarde. Eu acho que acima de tudo o Manuel Figueiredo foi um presidente que procurou elevar o clube a um patamar profissionalmente internacional. Transmitia isso com a sua vontade, transmitia isso com o aglomerado de pessoas à nossa volta que nos fizesse subir esse patamar. E foi o que conseguimos. Eu acho que ele conseguia que nós acreditássemos que era possível fazer mais qualquer coisa do que só a nível nacional. E foi isso que aconteceu. Acho que foi um presidente que procurou levar que as pessoas de Barcelos também nos apoiassem. Acho que conseguiu isso e acho que nessa altura fizemos grandes épocas. Tendo ele sempre cuidado de manter sempre o clube em condições de poder andar nessas andanças do hockey patins que toda a gente sabe não é fácil. O Domingos Carvalho que, no fundo, vestia a essência barcelense da raça, da força, da atitude. Ainda sou também do tempo que também jogou comigo que estava também no hockey, um homem mas esse já era mais antigo. Mas o jogador também estava comigo, também era meu amigo, mas não era titular. Ainda costuma ir ao hockey, Presidente? Olha, agora vou ver o Benfica. Já de vez em quando vou. Mas vai consecutivamente ou há fases que deixa de ir? Não, desde coisa raramente fui. Gosta do que vê quando vai ao pavilhão? Gosto. E agora vou ver o Benfica, quando vai jogar, agora já estou convidado para ir lá. Que conselhos daria à atual direção? Nada, porque eles trabalham bem, não tenho de dizer nada, estou contente com eles. Portanto, está satisfeito com... Estou satisfeitíssimo. E toda a dinâmica daquele pavilhão, aquilo tudo cheio, aquele amor pelo hockey de Barcelos, que no fundo também foi construído na sua fase. Isso também o enche de orgulho. Isso enchia. Estava sempre tudo cheio, e sempre com música. Tinha todos lá com uma banda de música sempre a funcionar. Alguma coisa que o deixe magoado durante o tempo em que lá esteve? Alguma coisa que o marcou assim pela negativa? Ou foram 6 anos até Nunca tive um nervo, fáceis de gerir e de liderar? Nem tive certeza. Tive uma direção sempre unida. Sempre consegui manter uma direção sempre unida, e grande e muito unida. Sem divergências. Aqueles que tinham divergências, assim, não estão contentes, põe aqui ao dinheiro, não põe para não, então calou. E eram pessoas assim. Muito bem. Mas tive sempre uma direção sempre unida, não tive nenhuma fuga, nenhuma divergência. Isso é um dos segredos para uma boa liderança e uma boa gestão do clube? Foi. Muito bem. Fiquei sempre amigo deles. Muito bem. Quer fazer algum agradecimento às pessoas, aos jogadores, às direções que trabalharam consigo, aos adeptos que apoiavam o hockey de Barcelos na sua fase? Aos jogadores, a todos que trabalham comigo, foram todos impecáveis, todos bons profissionais. E a assistência, e as pessoas do pavilhão, as pessoas que estão do pavilhão, que já faleceram, eram muito minhas amigas, todas, minhas amigas. Quando eu estava lá, vinham sempre todas comigo. E eu e as pessoas ligadas ao pavilhão, todas entravam de borla, e havia muitas pessoas que eu dava instruções, dava-lhes só a conduta a eles todos. Nunca diferenciei ninguém. Acredita que em breve o hockey de Barcelos poderá voltar a ser campeão nacional e ganhar um título europeu? Já foi campeão europeu, já foi campeão nacional à frente com o Zé Querido. Sim, mas acredita que poderá voltar a acontecer? Tem fé nisso? Não, olha, tenho fé, porque acho que esta equipa é muito boa, esta direção é muito boa. Mostra-se disponível sempre para ajudar o hockey de Barcelos? Sempre. Portanto, o hockey de Clube Barcelos pode contar sempre com o seu apoio? Sempre. Muito bem. Olha, para mim foi uma honra enorme tê-lo conhecido. Portanto, é uma figura mítica da nossa cidade, do nosso concelho e também do nosso clube. Desejo-lhe, em nome desta equipa que está connosco, muita saúde
Muito obrigado. E as maiores felicidades Muito para si. obrigado, também. muito obrigado. Muito bem, chegamos ao fim da edição número 2 do Fora da Pista. Depois de Rui Neto, Manuel Figueiredo, o presidente mais titulado do Hóquei de Barcelos, foi o nosso convidado. Fiquem atentos às nossas redes sociais, venham aí mais novidades e convidados a caminho. Viva o Hóquei Clube de Barcelos!